A direita parlamentar está divorciada desta proposta por razões de substância ou porque o PS, desde logo, não quis voltar-se para esse lado? Boa noite, antes de mais. Boa noite também. Não era normal que se voltasse. Há claramente visões diferentes daquilo que deve ser a política orçamental entre o Partido Socialista, que governa já há 6 anos, e aquilo que é uma alternativa, designadamente uma alternativa da qual o CDS possa fazer parte. Nós, durante bastante tempo, em relação à governação do Partido Socialista, alertámos para uma oportunidade que se perdeu na melhor conjuntura internacional de sempre. Nós tivemos a melhor conjuntura internacional de sempre, desde que estamos na moeda única, no cenário atual, antes da pandemia, e Portugal ficou na cauda da Europa em termos de crescimento e em termos de rendimento per capita. O que é que isto quer dizer? Que enquanto outros países cresceram e cresceram muito, Portugal cresceu pouco, e enquanto os cidadãos de outros países da União Europeia viram o seu rendimento médio aumentar, em Portugal esse aumento foi muito baixo. Mas, entretanto, vivemos outra realidade. Estamos no pós-pandemia, PRR à vista. O que é que falta neste orçamento? Perguntou-me se era divorciado. Com certeza. Não é divorciado. Há todo um percurso. Se antes, podia agora, no pós-pandemia, haver uma resposta da parte da governação que fizesse com que Portugal finalmente estivesse ao nível daquilo que é o desenvolvimento que a União Europeia já está a ter na resposta à crise. Convém lembrar que grande parte dos países da União já atingiram o nível de riqueza pré-pandemia este ano. Portugal atingirá no próximo ano se tudo correr como o Governo diz. Pode não ser uma grande parte, mas é que as previsões do Governo são das mais otimistas, não são as mais otimistas, mas são das mais otimistas, por exemplo, em relação ao crescimento do PIB, e são as mais otimistas, por exemplo, em relação ao desemprego. E, portanto, mesmo correndo tudo como o Governo está a dizer, chegaremos no próximo ano. Mas há informações, como por exemplo do Fórum para a Competitividade, que prevê que Portugal seja um dos 3 últimos países da União Europeia. E o que é que neste documento, João, e pedia-lhe que fosse sintético, o que é que neste documento comprova aquilo que está a dizer, que o Governo não está aí no caminho certo? O que comprova é exatamente o facto de, relativamente àqueles que mais sofreram com a crise, pequenos empresários, comerciantes, aqueles que nos seus negócios tiveram uma grande dificuldade, que viram com a paragem da economia muitas vezes os seus negócios postos em causa, que as famílias também que passaram estas dificuldades não tenham uma mudança substancial de circunstâncias com este orçamento. Há medidas pontuais, algumas delas como... Mas isso era agravar despesa, era ajudar mais as empresas e as famílias. Só que falta a componente de criação de riqueza. É que como não há nenhum incentivo ao investimento, não há nenhum incentivo à capitalização das empresas, não há também um incentivo a que a atividade económica se desenvolva a não ser pela procura interna. E nós já conhecemos este modelo socialista. O desenvolvimento da economia através da procura interna foi a mesma solução de 2009, foi a solução que o Partido Socialista sempre utilizou em alturas pré-crise e que depois vieram a originar situações muito mais graves. Porque o PRR existe este ano, mas não vai existir noutros anos. A conjuntura económica que existe neste momento de recuperação dos nossos parceiros económicos existe, não vai existir sempre. E, portanto, este orçamento e este modelo socialista são totalmente insustentáveis. E, portanto, em vez de estarmos a criar condições de sustentabilidade para termos um país que produz mais, cresce mais e então sim pode distribuir mais para que as pessoas vivam melhor, nós estamos a fingir que podemos aquilo que efetivamente não conseguimos sustentar. E, portanto, com o CDS o Governo não conta porque não tem contado, é a conclusão do que o João Almeida acaba de dizer. Os partido decidirão aquilo que será coerente com o que o CDS... Inês Sousa Real, bem... Estou convencido por várias razões. Esta questão da convergência com a União Europeia, já no passado o Partido Socialista invocou isso várias vezes. E a média da União Europeia não quer dizer que os países que têm as mesmas características que nós tenham o mesmo desempenho. Pelo contrário, aquilo que acontece é que há economias muito mais pesadas, que demoram mais tempo a recuperar, como a economia alemã, a economia francesa, a economia italiana ou a economia espanhola, que estão abaixo da média da União Europeia. Ao contrário de países como a República Checa, como a Áustria, como a Estónia, até como a Letónia, que são países com economias mais semelhantes à nossa e que têm desempenhos muito melhores que o português. Portanto, mas a comparação com a média... Por exemplo, isto que o PRR vai ter, obviamente, um efeito multiplicador em termos de... Mas há PRR em todos os países. E como é que o Partido Socialista explica que o efeito multiplicador nos outros países seja muito mais favorável do que em Portugal? Eu explico. É porque nos outros países é diretamente dirigido ao setor privado. Esta coisa de que o investimento público beneficia os privados,
O facto do dinheiro passar pelo Estado gera imediatamente ineficiências e nós sabemos disso. Ao longo do tempo foi sempre assim. A ineficiência do Estado a gerir este dinheiro do PRR fará com que, obviamente, o efeito multiplicador seja muito menor do que se o investimento fosse feito diretamente em quem produz. E não é o Estado que produz. Mas está a revelar já uma desconfiança à partida do Estado e da capacidade. Como? Está a revelar uma desconfiança em relação à capacidade do Estado. Não. O que revela a ineficiência do Estado é o desempenho da nossa economia ao longo dos anos gerido com estes princípios que o Partido Socialista sempre põe na política orçamental quando governa o país, que é a ideia de que é o investimento público e a procura interna que conseguem dinamizar a economia. Nós já vimos que o investimento público e a procura interna têm sempre efeitos que são conjunturais, não são estruturais. O que é estrutural é o investimento que efetivamente possa consolidar aquilo que é o crescimento económico através do setor privado com a criação de emprego e o pagamento de salários mais altos. É isso que nós devemos ambicionar para todos os portugueses e não apenas para uma parte dos portugueses. Os portugueses que trabalham no setor privado, os portugueses que são pequenos empresários, que são trabalhadores independentes, também mereciam, neste momento, ter a consideração que têm, e bem, os funcionários. E só ao nível dos salários, ao nível do IRS aplica-se a todos. Não, tem a ver com o investimento privado que possa melhorar os salários no setor privado também. Não é uma impressão, é uma convicção fundada naquilo que foram os últimos anos, em que nunca o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda, em situação em que fosse necessário salvar o governo do Partido Socialista, deixaram de o salvar. Portanto, isso é algo que nós assistimos durante os últimos 6 anos, com mais dramatização, com menos dramatização. Sabemos que quando o Partido Socialista precisar, o Bloco de Esquerda e o PCP estão lá para o salvar.